Olha, eu já vi gente contratando um escritório enorme, desses que é cheio de advogados. Aí a pessoa acha que vai ser super bem atendida, mas depois que você assina um contrato, os advogados nem falam contigo direito. Eu sei disso muito bem porque praticamente todos os dias recebo mensagens aqui no WhatsApp do escritório de trabalhadores desesperados, porque os advogados deles não dão notícias do processo. E quando eu falo isso, é sem exagero nenhum. Tem trabalhador que não sabe o número do processo, não sabe a data da audiência, não sabe nem o que está sendo pedido. Assim não dá, né? Pensando nesse tipo de coisa, eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar. Eu vou te dar um passo a passo para você selecionar 5 advogados e dentre esses 5 advogados, você escolher o melhor para o seu caso. Esse é um filtro que vai afastar esses advogados que tem por aí, que depois que você contrata nem te respondem direito. Então, se você sofreu um acidente de trabalho, quer correr atrás dos seus direitos contra a empresa e não sabe como escolher um advogado, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te ajudar com isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Indo direto ao conteúdo, se tem um tipo de processo que é difícil de ganhar na justiça, são os processos que envolvem acidentes de trabalho. Isso porque muitas das informações necessárias para fazer um bom trabalho em um processo como esse, a gente não vê na faculdade. A faculdade de Direito não ensina o advogado a realmente atuar em casos como esses. Então, se o advogado não se especializou, não foi estudar por fora, fazer cursos, praticar, a chance dele perder teu processo é enorme. Quer ver um exemplo disso? Na faculdade a gente não aprende a analisar os documentos médicos dos clientes. A gente não aprende a ler os atestados, os relatórios, o prontuário. A gente não aprende a dizer quando um caso de acidente é um caso bom ou um caso ruim. Aí já pensou, você contratar um advogado que não sabe nada disso? A chance de perder o seu processo é enorme. Por isso que no passo a passo que eu vou te dar aqui, você não vai contratar um advogado no susto, do dia para a noite, tá bom? Você vai tomar uma decisão pensada, planejada, para que lá no futuro você não se arrependa. A primeira coisa que você precisa fazer para tomar essa decisão da melhor forma é escrever uma lista com o nome de alguns advogados que você acredita que são os especialistas em causas envolvendo acidentes do trabalho. Tenta encontrar aí entre 5 e 10 advogados que você acha que pode te ajudar na sua causa. Ivan, e onde é que eu vou encontrar esses advogados? Olha, o que eu recomendo é que você busque indicações. Pergunte a alguns colegas de trabalho, talvez alguns familiares e amigos, se eles têm algum advogado para indicar. Se você conhecer alguém que já passou por um problema parecido com o seu, pergunta para essa pessoa se ela não tem um advogado para te recomendar. Mas assim, lembra que não é qualquer advogado, tá bom? Você não vai querer colocar na sua lista uns advogados que trabalham na área de família, na área penal, no direito previdenciário. Não, né? Você quer um advogado trabalhista, de preferência especialista nessa área de acidentes do trabalho. Ivan, eu até tentei aqui achar algumas indicações, mas ninguém me agradou. Tranquilo, não tem problema não. O que eu recomendo é que você procure no Google ou no YouTube. Você pode pesquisar algo como advogado especialista em acidentes do trabalho. Inclusive, você pode incluir o nome da sua cidade para ver se encontra alguém próximo de você. Dá uma analisada nos resultados que apareceram. Vai entrando no site de cada um dos advogados, confere se eles realmente são especialistas na área e vai colocando na sua lista. Você pode fazer o mesmo nas redes sociais e no Google Maps. Só com essas pesquisas, você já vai ter alguns nomes na sua lista. Mas isso aí é só o primeiro passo antes de fazer a sua escolha definitiva. Agora vamos começar a aprofundar um pouquinho em cada um dos advogados que você listou. O que eu recomendo que você faça é que passe por cada um dos advogados na lista e confira as avaliações deles no Google, os processos que estão vinculados a ele no Jus Brasil, os comentários nos vídeos deles no YouTube, se ele tiver um canal, e também o que estão falando nas redes sociais dele. Vamos entender aqui cada um desses pontos. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos todos os dias. São vídeos sobre os direitos de quem adoece ou se machuca no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Gente, a melhor forma de saber sobre um serviço é escutar quem já foi cliente, né? E o Google oferece uma solução ótima para isso, chamada de Google Negócios. Sempre que você pesquisa uma empresa no Google, pode ver o que as pessoas falam sobre ela. Por exemplo, quando você pesquisar por MDN Advocacia, no Google, este é o resultado. Clicando nesta opção, você pode acessar todas as avaliações do escritório que está pesquisando. Claro, não dá para ter 100% de certeza sobre o atendimento, mas dependendo dos comentários que os clientes deixam, você pode avaliar se vale ou não a pena arriscar. O Google dá uma nota de 0 a 5 conforme as avaliações dos clientes. Se lá só tem avaliações negativas dos clientes, talvez não faça sentido colocar seus direitos na mão desse profissional. Por outro lado, se as avaliações te passam confiança e você se sentiu mais seguro, você pode passar para o próximo passo,
que é a análise no Jus Brasil. Gente, aí só precisa ter muita atenção às avaliações que você encontra lá. Parece até mentira, mas sabe esse povo que paga para ter seguidores nas redes sociais? Eu já vi advogado que paga para ter essas avaliações aqui. Aí você vai ver, é um monte de avaliações que parecem uns robôs falando. Então lê direitinho para ver se são avaliações reais. Após conferir as avaliações dos clientes desse escritório que você está pensando em contratar, você precisa dar uma olhada nos processos que ele tem. Para fazer isso, acesse o jusbrasil.com.br e pesquise pelo nome completo do advogado. Nessa pesquisa você vai ter uma noção dos processos que ele acompanha. Navegue pelos processos, verifique quais são os principais temas dos processos ajuizados por ele. Se o advogado não tem nenhum processo por acidente do trabalho ou poucos processos, ele não é especialista coisa nenhuma. Aqui uma dica importante é conferir os processos mais antigos. Assim você também analisa os processos que já foram julgados. Afinal, não adianta só entrar com os processos. É importante saber se o advogado costuma ganhar essas causas, né? Outra métrica importante é avaliar se esse advogado tem um canal no YouTube e como ele trata as pessoas nos comentários. Claro, seu advogado não é obrigado a ter um canal no YouTube, assim como você não é obrigado a contratar apenas advogados que tenham. No entanto, se o seu advogado grava vídeos sobre acidentes de trabalho, isso indica que ele tem algum domínio sobre o assunto. O que resta saber é se aquilo é só por trás das câmeras ou se nos comentários é o mesmo. Eu vejo várias pessoas que mostram uma coisa na frente das câmeras, mas na realidade são totalmente diferentes. Por isso, não deixe de investigar a fundo sobre o comportamento dele. Outro lugar que você pode investigar ainda mais sobre o comportamento do advogado que quer contratar são as redes sociais. Imagina só, você está pensando em contratar um advogado. Quando vai ver as redes, ele é totalmente a favor das empresas. Aquele tipo de pessoa que parece que odeia empregado, não faz sentido em contratar um profissional como esse para te representar, concorda? Ou pior, ele é aquele tipo de pessoa que trata todo mundo mal. Tem um monte de cliente pedindo ajuda nos comentários e ele não responde ninguém. Com certeza, aí é uma furada. Então aproveite as redes sociais para saber mais sobre esse advogado. Ah, e novamente, tudo bem se ele não tiver redes sociais. Isso não significa que você não pode contratá-lo, combinado? Olha, no começo do vídeo, eu te falei para fazer uma lista contendo de 5 a 10 nomes de advogados. Depois de ver as avaliações no Google, conferir os processos dele no Jus Brasil e ver os comentários no YouTube e redes sociais, você já consegue com certeza eliminar alguns advogados dessa lista. Aí você já vai contratar alguém só fazendo essa pesquisa? Não, né? O que eu recomendo é que diante de tudo que você viu, que separe de 3 a 5 advogados que saíram melhor na sua pesquisa. Aí você vai conversar com cada um deles. Tem muito advogado por aí que é mais difícil de falar do que o presidente. Será que você quer alguém assim? Eu acho que não, né? Então entre em contato com os advogados e veja se eles te respondem rápido e com educação. Também analise se ele consegue esclarecer suas dúvidas. É nesse momento que você vai perguntar para ele sobre os seus direitos e lembre-se sempre de avaliar se ele responde com segurança e consegue tirar suas dúvidas de forma clara. Afinal, você não quer contratar alguém que não consegue nem te explicar as coisas direito, não é mesmo? Se der tudo certo nessa etapa, o que você precisa é marcar uma consulta com cada um deles. No dia da consulta com o advogado, você precisa agir como um verdadeiro investigador. O seu objetivo ali é saber se esse profissional é o melhor profissional para te ajudar. Eu recomendo que você aproveite essa consulta para perguntar quem faz parte da equipe desse advogado, se esse advogado atua em outras áreas, em quanto tempo ele vai dar entrada no seu processo, caso você resolva contratá-lo, como você poderá conversar com ele após assinar o contrato, se você poderá se reunir novamente com ele durante a ação, quem vai ficar responsável pelo seu processo, como seu processo será acompanhado, o que está incluído no valor do serviço, quais as consequências caso queira rescindir o contrato, com que frequência você será atualizado sobre o seu caso. Com as respostas para essas perguntas, você já vai ter muita noção se vale ou não a pena contratar esse advogado. Aí o ideal é que você leve essa lista de perguntas escrita, para não ter perigo de esquecer nada na hora da consulta. Se ele te passar 100% de segurança, se você se sentir acolhido e representado, peça para analisar o contrato. Antes de assinar o contrato e a procuração dando poderes ao advogado, leia com calma. Peça para levar o contrato para casa e analisar. Fazendo isso, você não arrisca que alguma coisa passe despercebido. Aqui no escritório, por exemplo, utilizamos contratos digitais. Por isso, todos os clientes ficam com a cópia e podem ler tranquilamente pelo celular ou pelo computador. Os principais pontos que você precisa analisar no contrato antes de assinar são: quais são as suas obrigações e a do advogado, o valor dos honorários e sobre o que incide esse valor, as consequências
caso você queira reincidir o contrato, o prazo para ajuizamento da ação, se há algum tipo de multa. Basicamente, esses são os pontos mais importantes de um contrato de prestação de serviços advocatícios. Claro, dependendo do advogado e do contrato, podem ter outros pontos importantes. Por isso é bem importante que você leia com bastante atenção. Se tiver tudo certinho, pode seguir em frente. Aí vamos lá. Se você seguir direitinho o que eu falei, tem grandes chances de você contratar um ótimo profissional. Mas infelizmente não tem como você ter 100% de certeza, né? O que eu recomendo que você faça para aumentar ainda mais as chances de você ganhar o seu processo é que você entenda exatamente como esse processo funciona. Assim você vai conseguir acompanhar de perto o trabalho que está sendo feito pelo seu advogado. E se perceber algo errado, vai conseguir corrigir a tempo. E para entender como esse processo funciona, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Eu também vou deixar aqui do lado uma playlist com quase 100 vídeos sobre acidentes de trabalho. Se ficou com alguma dúvida ou precisa de ajuda, vou deixar aqui o número do meu WhatsApp. E se você precisar, é só mandar mensagem. Obrigado e até o próximo vídeo.